Administração científica de Taylor. Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915. Nascido na Filadélfia, nos Estados Unidos, Taylor se formou em engenharia mecânica e é considerado o pai da administração científica. O seu modelo de administração caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando-se aumentar a eficiência da empresa, aumentando a eficiência ao nível operacional. A administração científica de Taylor tinha em sua essência o intuito de aplicar a ciência à administração. Possuía ênfase nas tarefas, buscando a eliminação do desperdício, da ociosidade operária e a redução dos custos de produção, com o objetivo de garantir uma melhor relação custo-benefício aos sistemas produtivos das empresas da época. Taylor buscava, com isso, uma forma de gestão que fizesse com que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção da empresa. Ele observou que o sistema de gestão da época continha muitas falhas, entre elas, a falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores do trabalho dos operários e a forma de remuneração utilizada nas empresas. Seu trabalho foi dividido em 2 períodos. Primeiro período de Taylor: racionalização do trabalho dos operários das fábricas da época. Taylor iniciou suas experiências e estudos pelo trabalho do operário. O primeiro período corresponde à época da publicação do seu livro, Administração de Oficinas, 1903, onde se preocupa exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho do operário, através do estudo de tempos e movimentos. A organização racional do trabalho. A organização racional do trabalho visava a tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos. Seus princípios são: análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, conceito do homo economicus, condições ambientais de trabalho, padronização de métodos e máquinas, supervisão funcional, incentivos salariais e prêmios de produção, no qual a remuneração é baseada na produção de cada operário. Ou seja, o operário que produz pouco ganha pouco, e o operário que produz muito ganha muito. O operário ganha na proporção da sua produção. Os gestores da época pensavam que o salário era a única motivação do trabalhador, o homo economicus. Segundo período de Taylor: definição de princípios de administração aplicáveis em todas as situações do cotidiano da empresa. O segundo período de Taylor corresponde à época da publicação de seu livro Princípios da Administração Científica, 1911, quando concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser, logicamente, acompanhada de uma estruturação geral da empresa e que tornasse coerente a aplicação dos seus princípios. Taylor apresenta, em seu segundo livro, os princípios fundamentais da administração científica. São eles: princípio de planejamento, princípio de preparo dos trabalhadores, princípio de controle e princípio da execução. Segundo Taylor, o principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Henry Ford, 1863 a 1947. Foi um importante engenheiro americano. Ford criou o Fordismo, sistema de produção cuja principal característica é a fabricação em massa. Esse termo designa a produção em larga escala de produtos padronizados através de linhas de montagem. O objetivo principal desse sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Ele elaborou 3 princípios: princípio da produtividade, princípio da intensificação e princípio da economicidade. O Fordismo se popularizou no início do século XX, particularmente na produção do modelo Ford T. A produção em massa se tornou um modo de produção muito difundido, pois permite altas taxas de produção por trabalhador e, ao mesmo tempo, disponibiliza produtos a preços baixos. Esse sistema de produção funciona da seguinte forma: uma esteira rolante conduzia o produto
no caso da Ford, os automóveis, e cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Também não era necessária a utilização de mão de obra muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma tarefa dentro de sua etapa de produção. O Fordismo foi o sistema de produção que mais se desenvolveu no século XX, sendo responsável pela produção em massa de mercadorias das mais diversas espécies. Henry Fayol, 1841 a 1925. Fayol foi um engenheiro de Minas que nasceu em Istambul, na Turquia. É um dos teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica da administração. Durante toda a sua pesquisa, anotava diariamente os fatos que abriam seus olhos e, mais tarde, transformou seus escritos em livros que foram preciosos para a humanidade. Na teoria clássica de Fayol, a ênfase é na estrutura da organização. O objetivo era a maior produtividade do trabalho, maior eficiência do trabalhador e da empresa. Sua teoria da administração está exposta em seu famoso livro, Administração Industrial e Geral, publicado em 1916, e basicamente está contida na proposição de que toda empresa pode ser dividida em 6 grupos de funções: funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis e funções administrativas, sendo que nenhuma das 5 primeiras funções essenciais tem o encargo de formular o programa geral da empresa. Essa atribuição compete à 6ª função, a função administrativa, que constitui propriamente a administração. A teoria clássica da administração parte de uma abordagem sintética, global e universal da empresa, com uma visão anatômica e estrutural. Fayol procurou demonstrar que, com previsão científica e métodos adequados de gerência, os resultados desejados podem ser alcançados. Fayol define ainda as funções do administrador. São elas: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ele estabeleceu também os seguintes princípios: autoridade e responsabilidade, unidade de comando, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração de pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa, espírito de equipe, divisão de trabalho, disciplina e unidade de direção. Alguns exemplos das aplicações desses princípios: a divisão do trabalho, onde ocorre a especialização das tarefas e pessoas; disciplina, que depende da obediência, aplicação, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Segundo Fayol, tudo em administração é questão de medida, ponderação e de bom senso.